Porto Alegre, na Orla do Guaíba, um dos principais cartões postais da cidade e do sul do Brasil. E também um exemplo de parceria entre o setor público e o privado na infraestrutura da região. Cenário perfeito para falar sobre os resultados do termômetro do GRI, numa edição especial captada aqui em Porto Alegre, no InfraSul GRI 2026. A conversa, claro, é com Moisés Cona, sócio e Managing Director da Divisão de Infraestrutura do GRI. Moisés, nosso assunto hoje é o termômetro do GRI, essa edição especial gravada no InfraSul GRI 2026, mas para começar a nossa conversa, Sim, conta um pouquinho para o nosso público o que é esse evento, um pouco da história dele. legal. Aqui no InfraSul GRI, nós estamos na quinta edição e há 5 anos que a região sul do Brasil é uma região prioritária para a gente como GRI. Olhamos aqui diferentes setores de infraestrutura, eh, de transporte, energia, saneamento básico, a infraestrutura digital. Então nós temos como uma das regiões focos a região sul, trazendo aqui para a região os grandes investidores que estão olhando para a região ou que já operam na região, têm projetos, têm investimentos aqui nessa região do país. Então, nosso foco aqui é realmente reunir todos esses grandes, essas grandes lideranças do setor da infraestrutura, do setor público e do setor privado também, em diferentes rodas de discussão, focando em áreas, em temáticas específicas para realmente impulsionar o desenvolvimento da região através do investimento em infraestrutura. Então, em 5 anos de existência do InfraSul GRI, essa é a terceira vez que nós estamos aqui em Porto Alegre, aproximando cada vez mais o investimento aqui da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, e contando com o apoio de diferentes players locais também, tanto do governo do estado, como também do município de Porto Alegre, dos municípios aqui do estado, mas contando, claro, com a participação dos representantes também de Santa Catarina, do Paraná e do governo federal, que são presentes aqui com a gente hoje. Vamos então aos números que trazem o que essas lideranças pensam, né? Os dados do nosso termômetro. Um dado bem interessante é o apetite para investimento na região. A gente tem 71% dizendo que pretendem expandir investimentos locais. O grupo majoritário é dos moderados, né? Que Sim. apostam em crescimento moderado, 56,5%, Sim. né? Os demais um crescimento de investimento mais acelerado. O que você diz a respeito do que os números mostram? Acho que esses números eles refletem bem a realidade do ano de 2026, em que nós temos um ano de eleições no segundo semestre, mas também um ano de projetos que já foram amadurecendo ao longo dos últimos anos aqui para a região. Nós vemos investimentos que foram comprometidos já nos últimos anos através de projetos de concessões, através de projetos de PPPs, e que os investidores, os membros do GRI já têm compromissos de investimento no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Então isso demonstra muito a execução desses planos de investimento, mas também um olhar para os projetos que estão amadurecendo nesse ano e que devem sair a leilão nos próximos meses. Esses líderes, além de demonstrarem um apetite para investimento, também já sinalizaram quais são os segmentos preferidos, né? E a gente tem uma fatia, a maior delas, né, demonstrando interesse por saneamento, sim, aproximadamente 55%, depois rodovias, com cerca de 39%, e aí vem infraestrutura social, praticamente empatada ali na casa dos 38%, na sequência data centers e infraestrutura digital, com cerca de Exato. 37%. Alguma surpresa nesse ranking ou tem algo que destoa em relação ao restante do Brasil? Eu acredito que são resultados que transparecem muito da realidade do que nós vemos aqui na região sul do país. Pegando a maior fatia dos membros, dos investidores focados no setor de saneamento, isso reflete muito o que a gente vem acompanhando nos últimos anos. O estado do Paraná, através da Sanepar, firmando contratos e parcerias para a parte de esgotamento sanitário com investimentos comprometidos ali com o setor privado também, investimentos também no Rio Grande do Sul comprometidos a partir do processo de privatização da Corsan, mas também olhando uma carteira de projetos no saneamento, perspectivas de investimentos no setor, que é um setor carente que tem um prazo
de universalização dos serviços de saneamento de 2033. Então, aqui também no InfraSul GRI, nós olhamos particularmente o projeto de concessão parcial do DEMAI aqui de Porto Alegre, que atrai muito a atenção dos players do setor, mas também no Rio Grande do Sul, como um todo, aproximadamente 170 municípios que não têm contratos de concessão dos serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário, com o setor privado, e Santa Catarina também como um estado que precisa impulsionar esses investimentos no setor de saneamento para poder alcançar a universalização dos serviços até 2033. Depois do saneamento, a gente consegue observar 3 setores também despontando dos demais com um apetite quase semelhante por parte dos membros do GRI, que seria rodovias, data centers, infraestrutura digital e infraestrutura social também. Olhando para rodovias também, nos últimos anos, nós vimos ali a consolidação de novos contratos de concessão de rodovias no Paraná, também no Rio Grande do Sul, mas olhando também a maturidade de projetos ainda no Rio Grande do Sul, concessões estaduais e também concessões estaduais e federais no estado de Santa Catarina. Então, o setor de rodovias é um setor que, para a região sul, é estratégico também para a conexão com os portos da região e também com as demais regiões do país. É uma região que tem uma indústria agroexportadora muito forte e as rodovias elas também são essenciais para essa conexão do escoamento da indústria e da produção local. Na sequência, nós temos ali data center e infraestrutura digital, com projetos também pioneiros de data centers na região, e particularmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós vemos como o início de uma nova onda de investimentos na região. E depois, infraestrutura social, onde nós também vemos um portfólio de projetos amadurecendo e sendo concedido para iniciativa privada, como já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na Prefeitura de Caxias do Sul, mas outros projetos que estão em desenvolvimento em Porto Alegre, no Paraná. Então, isso também levanta o apetite de diferentes grupos para esse tipo de ativo no investimento e na operação desses projetos. Você acabou de comentar aí sobre os data centers, acho que vale a gente lembrar uma outra pesquisa, o termômetro do GRI, uma edição especial que a gente fez sobre data centers, que trazia um apetite muito concentrado em região sudeste, Sim. mas talvez cruzando os dados a gente consiga perceber Exato. o interesse começando a abrir um pouco o leque. Exato. Na pesquisa do GRI, do termômetro de data centers, a gente via uma grande parcela dos investidores concentrados, com interesse concentrado no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, mas com a possibilidade também de olhar outros polos de investimentos para esse setor, como o Nordeste ou inclusive a própria região Sul, especificamente o Rio Grande do Sul. Você comentou agora há pouco mesmo que estamos num ano eleitoral, não dá para a gente esquecer desse dado. E aí o termômetro traz uma informação bem relevante a respeito de desafios para a infraestrutura na região, Exato. que tem que estar na agenda pública Sim. nos próximos anos, né? Sim. Sejam quais forem os novos mandatários. A gente tem despontando aí com 71% a resiliência climática e infraestrutura adaptada a eventos extremos. Acho que não por acaso, né? Estamos na região sul Sim. depois de um grande desastre climático. Na sequência, universalização do saneamento básico e riscos político-eleitorais, a preocupação com a continuidade das políticas públicas empatados aí em 45% e segurança jurídica com 36%. Sim. O que você percebe de interessante nessas informações? Acho que esse elemento ele conclui um pouco da narrativa das mensagens que nós estamos levando como Instituto até o setor público. Nós vimos ali um grande interesse no setor de saneamento, nós vimos uma estratégia de expansão moderada na região e aqui na sequência a gente traz os desafios que precisam ser endereçados. A pauta de resiliência e de adaptação climática, como você comentou aqui para a região sul, ela passa a ser chave desde os últimos acontecimentos que nós tivemos, particularmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, está no topo da agenda do setor, como algo que precisa ser endereçado, como algo que precisa ser olhado de diferentes perspectivas, da perspectiva da adaptação dos ativos, da perspectiva do financiamento desses ativos, na perspectiva da operação em si do ativo,
mas também de políticas públicas que facilitem esse tipo de análise, inclusive pensando no compartilhamento de riscos, na matriz de riscos e no papel fundamental também que o setor segurador representa dentro desse desafio. Na sequência, a gente vê também o desafio da universalização do saneamento. Existem regiões aqui no sul do país que realmente têm uma carência muito grande nos serviços, na prestação dos serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário, que precisam ser endereçados com urgência para novamente a gente poder atingir essa meta da universalização dos serviços até 2033. E depois a gente realmente encontra ali, em terceiro lugar, entre tantas alternativas, uma questão da continuidade de políticas públicas. Existem instrumentos e mecanismos que foram fundamentais nos últimos anos para impulsionar investimentos no setor, e esse item na pesquisa do GRI indica que o setor não aceita retrocessos. Então, a gente precisa garantir uma continuidade de políticas públicas que funcionam, garantindo ali a viabilidade econômica, financeira dos projetos e também assegurando a qualidade dos serviços para a sociedade. Um outro dado que o termômetro do GRI traz são as prioridades para os próximos governos nos 3 estados da região sul, né? E aí, em primeiro lugar, aparece criar um ambiente favorável à atração de capital privado e o financiamento de longo prazo. Na sequência, garantir previsibilidade institucional e segurança jurídica. E depois, fortalecer a capacidade técnica do poder público para estruturar PPPs e concessões. Vale aqui um destaque também para a quarta posição, em que novamente vem a resiliência climática. Qual é a mensagem que fica dessas informações aí sobre as prioridades para o governo? E para a gente fechar também, Moisés, o que é que o GRI vai fazer com essas informações para ajudar a reverberá-las? Esse ponto eu acho que traz mensagem-chave realmente para aqueles que vão ser as novas lideranças da região no próximo ciclo político do país. Apontando realmente uma questão de priorizar a atração de investimento e financiamento de longo prazo, nos direciona muito para um momento em que temos projetos que amadureceram nesses anos, temos projetos que foram licitados nos últimos anos, mas é preciso identificar onde estão as lacunas, onde o orçamento público não é suficiente para a execução desse projeto com a qualidade que a sociedade necessita. Então, identificar essas oportunidades de complementariedade do capital privado, onde o capital privado pode ser mais competitivo, onde o capital privado pode realmente agregar nos serviços públicos de infraestrutura, é essencial. Buscar esses projetos, buscar um ambiente favorável para que eles aconteçam, atrelado ao segundo ponto, a previsibilidade regulatória e segurança jurídica. De nada adianta nós termos projetos identificados, oportunidades identificadas, mas não trabalharmos naquilo que realmente vai sustentar a execução desses projetos, sustentar contratos. Então, a previsibilidade regulatória, a segurança jurídica e o ambiente que todos esses investimentos vão acontecer é chave. Toda essa conjuntura complexa de ambiente regulatório, ambiente financeiro, a própria estruturação dos projetos, identificação de projetos e gargalos na infraestrutura, requer cada vez mais, por parte do setor público, um investimento em amadurecimento e capacitação técnica, em entidades técnicas que possam cada vez mais dialogar com o mercado, entendendo a complexidade das conjunturas atuais, como eventos climáticos, como regulações emergentes, sandbox regulatórios e etc. E, por fim, todo esse ambiente complexo requer um entendimento e uma visão técnica do ambiente regulatório, do ambiente financeiro, da estruturação dos projetos, e isso indica realmente, é um indicador para o setor público de que o mercado, de que o setor requer uma estrutura capacitada, técnica, com leitura de mercado, com leitura desse cenário, para poder estruturar da melhor forma possível esses projetos. Com os resultados da pesquisa e das nossas análises a partir das respostas que nós tivemos aqui do termômetro de investimentos da região sul, o GRI vai apresentar isso aos candidatos, aos governos estaduais, a outras lideranças da região, também ao governo federal, aos estruturadores dos projetos de concessões e PPPs aqui da região, para que a gente possa realmente vocalizar aquilo que preocupa, mas também aquilo que nós vemos de oportunidade na região. Lembrando então que esse foi o nosso primeiro termômetro regional do ano. Em breve vamos ter
edições especiais do Nordeste e de Minas Gerais. Exato. É isso. E voltamos aqui para comentar. É isso.